Bom, e hoje vamos começar o programa falando daquele que é considerado o rio da integração nacional, o Rio São Francisco. Descoberto em 1502, faz a ligação do Sudeste, do Centro-Oeste com o Nordeste. Desde as suas nascentes na Serra da Canastra, em Minas Gerais, até sua foz, na divisa de Sergipe e Alagoas, ele percorre 2.700 quilômetros. Mas o velho Chico vive um momento difícil. E são muitos os fatores que contribuem para a degradação da bacia como um todo. Uma das principais críticas dos técnicos, pesquisadores e ambientalistas é com relação à política de ocupação do Vale do São Francisco. O nível das águas vem baixando continuamente. Um exemplo, a água do lago de Sobradinho está acabando e ameaça comprometer todo o fornecimento de energia elétrica para a região Nordeste, abastecido principalmente pelas usinas do complexo de Paulo Afonso, Itaparica e Xingó. O nível da barragem chegou a 6,5% da sua capacidade no mês passado. A gente começa agora então direto de Juazeiro, na Bahia, com Roberto Malvese, que é integrante da Articulação São Francisco Vivo e colaborador da Articulação Semiárido Brasileiro. Vou aproveitar e já colocar a imagem dele aqui na tela cheia para você de casa acompanhar o nosso bate-papo. Bem-vindo à Conexão, Roberto. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Obrigado aí por ter topado conversar conosco. Bom, você acompanha de perto aí, eu dei um pequeno histórico aqui, breve, né, em relação a esse rio tão importante. Agora, nesse momento, como você avalia a saúde desse rio tão fundamental aí para o país? Bom, então, as últimas informações que nós temos, e é claro, eu moro ao lado do Rio São Francisco, então a gente também vê a realidade, é que a vazão em Sobradinho está com apenas 900 metros cúbicos de água por segundo, um rio que tem em média 3.000. Então nós temos uma redução aí de 70% pelo menos na vazão de Sobradinho. E nesse momento que a gente conversa, não temos mais geração de energia elétrica em Sobradinho, embora abaixo nas outras barragens como Itaparica, o complexo Paulo Afonso, continuem gerando. E o grande problema aqui que está sendo discutido é realmente a questão de se nós vamos chegar ao limite de ter que racionar a água, tanto para os projetos de irrigação, para os chamados perímetros instalados, e inclusive para o abastecimento humano. Então, há um momento crítico de baixo volume de Sobradinho, sem que a gente tenha uma perspectiva exata do que vai acontecer, a não ser essa expectativa que todo mundo tenha, que chova nas cabeceiras do rio, em Minas, no oeste baiano, e os lagos voltem a recuperar capacidade de armazenamento e a gente volte a ter água. Mas essa é uma amenização do problema, não é a solução, evidentemente, que esse rio precisa. Sem dúvida. Peço um momentinho para você, eu vou interromper nosso bate-papo, porque um documentário feito sobre o Rio São Francisco é Um Canto de Misericórdia, dirigido por Henrique Mourão, Inácio Neves e Marcela Bertelli, exibido na faixa Sala de Notícias aqui no Futura, mostra aí que em 2014 a região do Médio Rio São Francisco sofreu uma das maiores secas dos últimos 100 anos. A gente assiste agora um trecho que eu vou rodar diretamente da internet para você de casa. Você pode também conferir esse programa acessando o site do Sala de Notícias, que aparece aí na sua tela, futura.org.br/sala de notícias, e eu rodo aqui o trechinho desse programa para a gente ver agora. Vamos lá. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés. Mandai chuva com bonança, meu Jesus de Nazaré. Quem tiver essa devoção, se apegue com São José. É um santo milagroso, um senhor de muita fé. Tudo aí era a reza que a gente rezava a pedir chuva, com fé, com união. Que eles hoje estão precisando de fazer essas orações. Quando a gente vê a nascente do Rio São Francisco secar, a coisa não está boa. Então nós temos que pedir quem? É Deus, né?
Daqui a pouco eu quero voltar aqui a colocar a imagem do Roberto na tela. Já está aí de volta. Roberto, assim como você, a gente ouviu um trechinho aqui de um depoimento de uma moradora também que mora aí próximo do rio, ela no estado de Minas Gerais, e a gente vê aí que apesar de ter acontecido essa série de fatos em cima do rio, a população que vive próximo é muito ligada, né? Há uma conexão muito além de simplesmente ser um rio que passa ali. As pessoas que vivem no entorno têm um carinho muito grande pelo rio. Como entender isso? Então, o São Francisco, pela sua longa e histórica ocupação, desde o tempo dos currais, a civilização brasileira entrou pelo São Francisco, da Foz para dentro, indo para Minas, se construiu toda uma cultura ao longo do São Francisco. E com mitos, com lendas, com poesia, com música, com religiosidade, com personagens. E a gente costuma dizer que é o único rio que se dá um trato pessoal, velho Chico. Então é como se o rio fosse uma pessoa. E, sobretudo, ainda de Sobradinho acima e no Baixo São Francisco, a dependência do rio, das famílias, das cidades ribeirinhas é muito grande. E, evidentemente, o empobrecimento do rio também significa o empobrecimento dessas famílias. Diminui o peixe, diminui as matas ciliares, diminui o volume de água. Você já não tem mais aquele rio que era o rio de vazantes e enchentes, onde as famílias plantavam nas ilhas, plantavam nas vazantes. Todo esse processo da população tradicional do São Francisco está hoje em dia muito mais dificultado. Mas a cultura de paixão e de amor pelo São Francisco, essa subsiste. Sem dúvida, né? E vai permanecer ainda. Deixa eu rodar mais um trechinho do programa agora também, para a gente ilustrar aqui o nosso bate-papo. Aqui, ó, você de casa também pode acessar diretamente no seu tablet, no seu celular, acessando o site do Sala de Notícias e vendo aí o programa na íntegra. A água do São Francisco estava por cima da ponte. Eu vi um grande motivo que eu não fosse atravessar. Fui obrigado a voltar pra casa do meu amor. Passei a noite por lá. Passei a noite inteirinha no braço da moreninha, esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente, muito beijo e muito abraço, aumenta o amor da gente. Avisa para São Pedro que aumenta essa enchente. São Pedro, eu estou pedindo que aumenta essa enchente, meu amor, fica contente. Bom, a gente via aqui, como o Roberto já falava, sobre essa questão, né, das comunidades ribeirinhas, as imagens aí, então, da população fazendo as suas atividades às margens do rio. Deixa eu voltar aqui e colocar a imagem do Roberto. Em relação à Constituição Federal, a gente sabe que a lei prevê que em situações drásticas ou de emergência, né, a água do rio seja para o consumo das pessoas, e a gente sabe que o Rio São Francisco, como você bem disse, tem todo um uso em relação à agropecuária também. Como nesse momento você acha que pode ser algum tipo de decisão? Como a população tem se articulado aí para cobrar, de fato, a garantia do uso da água do rio, Roberto? Bom, então essa questão é importante porque ela evidentemente é brasileira, ela é nacional, e a questão da água nesse momento ela é uma questão nacional e é uma questão global. Então já existe uma reflexão que vem da década de 70 ainda, do século passado, de que em caso de escassez, a prioridade seja o abastecimento humano e a dessedentação dos animais. É uma questão de bom senso, é uma ética, é uma hierarquia de valores. E a Lei Brasileira de Recursos Hídricos, ela incorporou esses princípios. Não que os outros usos não sejam importantes, geração de energia, a questão da irrigação, mas quando a situação fica extrema, você tem que ter uma prioridade. E a prioridade, então, nesse caso, em nível nacional, inclusive em nível internacional, são as pessoas e são os animais. Diante da situação que nós estamos atravessando, que é bom que se diga, é uma situação construída ao longo da história. O São Francisco não chegou a essa situação hoje. Ele começa o seu processo de degradação ainda no século XIX, 1870, com os vapores. Os vapores precisavam de lenha para mover,
para serem movidos. E a linha mais próxima era a linha das matas ciliares que estavam nos portos. E aí depois todo o processo de ocupação, das barragens, na década de 70 do século passado veio todo o processo de irrigação, você tem todo um processo industrial no São Francisco, então você tem um processo de possessão do São Francisco que não fez a lógica que hoje é muito clara no mundo inteiro também, que é a equação da sustentabilidade. Quer dizer, você pode usar esse rio, mas o que é que você não pode? Então nós chegamos numa situação agora que é limite. E muitas comunidades nossas aqui nessa região, municípios mais acima, como Casa Nova, estão com sua tomada de água que captavam no Lago do Sobradinho comprometida. Projetos de irrigação que tem 12 núcleos, como é o caso do projeto Nilo Coelho, no município de Petrolina, está tendo que fazer um flutuante de 4, 5 quilômetros para ir buscar água lá no leito antigo do rio, porque a barragem de Sobradinho recuou. Então há todo um receio de que você desmonte toda uma economia montada sobre a geração de energia elétrica, sobre a questão da irrigação. Só que, evidentemente, os entes que gerem a questão do São Francisco, o Comitê de Bacia, a própria Agência Nacional de Águas, a própria Companhia Hidrelétrica do São Francisco, sabem que você vai ter que priorizar usos. Então, nesse momento, o Sobradinho não está mais gerando energia elétrica, até porque não tem água. E o que se fala aqui na região, inclusive nós dos movimentos sociais participamos desses debates, é priorizar, então, aquilo que a lei estabelece, o abastecimento humano em primeiro lugar e a descentralização dos animais. E depois, então, ver o que fazer com a irrigação, pelo menos para tentar salvar as fruteiras, se não der para salvar a safra das frutas. Claro que existe uma expectativa, nós estamos entrando no período chuvoso, existe uma expectativa que volte a chover nas cabeceiras do rio, no norte de Minas, no oeste baiano, e a situação seja pelo menos amenizada. Mas as chuvas, como eu já disse anteriormente, elas vão amenizar essa situação, elas não solucionam a longo prazo, se realmente não tomarmos a definição, o cuidado de revitalizar o Rio São Francisco, como é a proposta feita há muito tempo pelos movimentos sociais ao longo do Vale do São Francisco. A gente está quase chegando no finzinho do nosso tempo aqui, Roberto, mas você falou em revitalizar, então, pontualmente para a população compreender que políticas podem ser adotadas aí para tentar, de fato, revitalizar o Velho Chico. Isso, você tem que tomar algumas atitudes de emergência imediatas, porque a situação está posta, para preservar o fundamental, mas se nós quisermos ter o rio novamente estabilizado, um rio fluente, como São Francisco sempre foi, é preciso propor com seriedade a articulação da revitalização do São Francisco. Isso já tem sido dito por vários governos, mas na prática você não vê a implementação dessa revitalização como deve ser feita, bem costurada com os municípios, os estados, os organismos de estado que atuam no Vale do São Francisco. A gente até hoje vive essa expectativa. A única coisa que tem sido feita é o saneamento básico em vários municípios do Vale do São Francisco. Isso é muito importante do ponto de vista da qualidade das águas do rio, mas isso não devolve volume de água ao São Francisco. Para isso você vai precisar pensar em recompor as matas ciliares, você tem que pensar no norte de Minas, onde estão as nascentes, como que ele poderia ser reflorestado. Precisa dar uma pausa, não se pode mais implantar grandes projetos no São Francisco antes que ele volte a ter volume de água. Então é toda uma série de práticas, de atitudes e de políticas que precisam ser implementadas para que o rio possa ter paz e a gente que vive à beira do rio, que nós possamos também ter paz. Sem dúvida. Roberto, muito obrigado por ter conversado conosco sobre esse rio tão importante para o nosso país. Por agora, nosso tempo já encerrou aqui. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para você. Obrigado a vocês, Cristiano. Estamos à disposição.